Ikujoko, boa tarde a todos, obrigada pela palavra. E aí nós temos os direitos humanos e a diversidade religiosa no Brasil. Creio que todos nós aqui pregamos a união na diversidade. Todos pregamos a convivência na diversidade. E essa convivência na diversidade faz com que nós enxerguemos de maneiras muito diferentes a questão dos direitos humanos. Muito diferentes. Eu venho pregando há algum tempo direitos humanos para seres humanos direitos. Há muito tempo. Todos têm direito, mas dando ênfase no certo, no correto. E claro, com paixão, sofrendo junto com aqueles que realmente não tiveram oportunidades e que estão numa situação inferior ou inferiorizada perante os outros. Ainda dentro dessa questão da diversidade religiosa, nós temos que ver que o Brasil tem um sem número de raças, de etnias, tem um sem número de visões, de modos de ser, tem muitos tipos de opção de vida, tem alguns tipos de orientação de diversidade sexual, tudo isso convivendo num caldo de cultura que é tudo menos calmo, que é tudo menos tranquilo. E temos que ver que o Brasil é um país imenso, um país continente. A realidade do Norte não é a realidade do Sul. Os problemas que nós encontramos em São Paulo não são os do Nordeste, como não são do Norte, como não são do Centro-Oeste, como não são do Sul. Tudo isso junto, e cada um querendo que prevaleça o seu direito, acima do direito do vizinho, faz com que nós repensemos essa questão da minoria querer trepar na cabeça do vizinho. Isso é uma outra questão que vem nos preocupando. Muito justo que se eleve a minoria a um ponto onde ela não se sinta prejudicada. Muito justo que se olhe com bons olhos para uma minoria, seja ela qual for. Que tudo aquilo que possa vir a prejudicá-la seja afastado e que os caminhos para ela futuros sejam abertos. Não importa se é uma minoria sexual, racial, social, étnica, não faz a mínima diferença. Agora, se enquanto minoria houver o caminho do domínio, tão somente para quando se tornar maioria agir igual, aí é uma questão de repressão. E é o que nós estamos vendo aqui. Se não vejamos e analisemos todas as questões minoritárias e as questões majoritárias. Ontem à noite nós tivemos uma mesa que questionava o fundamentalismo e o ateísmo, que não deixam de ser dois tipos de minoria no Brasil. Da mesma maneira, aqueles que têm tudo, e aqueles que não têm nada. Não podemos fazer do Brasil, podemos talvez tentar, um país médio, um país equilibrado. Podemos talvez tentar. Mas podemos fazer cada um de si mesmo uma pessoa média e equilibrada. Como que vai haver uma minoria que tem um grupo de pessoas? E como que vai haver uma maioria que tem um grupo maior de pessoas? Então, se cada pessoa desses grupos tentar em si, individualmente, fazer uma reivindicação apenas de suas necessidades, e não uma reivindicação absurda, ilusória, de tudo aquilo que ela quer e que nunca teve e tem que ter agora, as coisas são mais fáceis. Eu sei que vocês não precisam de comparações para entender. Mas digamos que aqui tem um grande mercado e andam 10 pessoas escaimadas, então por que ficaram 20 dias sem comida, cada um tem que levar o mercado inteiro para casa? Não. Se cada um se limitar àquilo que vai estancar a sua fome naquele dia, com uma pequena provisão no dia seguinte, o mercado continua lá. E outras pessoas virão e levarão o necessário para casa.
religiosa, é a mesma coisa. Nós vemos pessoas que começam um grupo religioso, e de repente esse grupo religioso, ele quer dominar, ele quer destruir o que já existe, e ele quer um domínio absoluto sobre tudo e todos. Nós temos visto muito isso aqui, inclusive aqui em Campina Grande. Em São Paulo estão cansados de ver, mas aqui em Campina Grande está não crescendo. Eu lembro quantas e quantas vezes, ali fora, eu fui agredida. Batiam aqueles folders manuscritos em mim. Até que o pessoal daqui resolveu contratar segurança. Foi uma bênção. Por isso eu fui no ato de entrar por trás. E vocês veem que esse ano parece que foi uma pacificação. Por quê? Meu marido costuma dizer que o Brasil é o país que tem o maior elenco de Deus do mundo. Basta fazê-las cumprir. Por que então isso daí esse ano pacificou? Porque o Ministério Público foi assumido. Nós temos direitos. Nós aqui em Campina Grande não somos uma minoria, mas estamos sendo acolhidos por uma minoria que está ocupando espaços. E hoje já se tornou o nosso equivalente. Ótimo. Gostaríamos de estar sentados aqui e os outros ali, e um aplaudindo o outro. Eu gostaria, sinceramente, de que me desse a oportunidade, se ainda não fosse vaiada, espancada, de visitar o vizinho, assistir uma louvação dele. Seria ótimo. Seria muito bonito assistir, porque é bonita a religião dos outros. Da mesma maneira que eu gostaria que viessem pessoas aqui, desse outro grupo, assistir nossas palestras e que nos questionassem de maneira educada. Afinal de contas, somos seres humanos, não somos chimpanzés. Então, eu gostaria mesmo que viessem e nos assistissem de maneira educada, trazendo seu questionamento. Conseguiremos isso? Talvez no futuro não muito próximo. Aqui é um microscópio. Nós podemos ver aqui, bem no microscópio, o que está ocorrendo por aí. Começou o IEP, veio a nova consciência, veio a consciência da Igreja Católica, instalou-se a consciência cristã e agora os judeus, esqueci o nome, messiânicos. Meu Deus, não podiam todos se reunir sobre uma égide. Não precisa ser a nossa. Mas a égide, por exemplo, de movimento de diversas tradições, de diversos pensamentos de Campina Grande. Ali havia esse, mas aquele, convivendo educada, pacífica e socialmente correta. Não passa pela cabeça. Nós estamos quietos aqui, mas outros grupos disputam conosco um espaço desnecessariamente e mais do que isso, com agressão. Porque eu acho um absurdo. Folders agressivos, cartazes agressivos. E eu me sinto realmente agredida no meu direito de ser humano, de estar aqui e de ser humana. Eu não estou zoológico, eu não preciso brigar com o tigre, ele está ali, ou com o leão ali, por causa de um pedaço de carne. Então, o que nós vamos fazer? Nos recolher? Não. Eu sugiro que nós tenhamos a paz, mas, eventualmente, como eu venho pregando, a paz armada. Não é tirar uma faca, não é tirar uma arma. A paz armada é de argumentos. E como que nós vamos ter argumentos para essa paz armada? Conhecendo. Indo atrás e conhecendo. Ligando a televisão, talvez, e assistindo o que o outro prega. As religiões midiáticas, aquelas do Carneiro. Vendo o que o outro prega. E daí você conhece. Enquanto você é agredido, você tem argumento. E também indo em várias outras religiões, não para conviver, mas para conhecer. Ao ser humano cabe ter argumentos lógicos. Ao ser humano cabe se educar o melhor possível e educar seus filhos da melhor forma possível. Seja na sua religião, seja na sua tradição, seja no seu conhecimento, na sua filosofia, seja lá o que for. Porque não esqueça, os adultos de hoje, que agem de uma forma irreverente, mal educada, que agem de uma forma constrangedora com os vizinhos, são as crianças de ontem que foram mal educadas. E quem é que me educou? A minha geração era a vossa. E talvez a geração de vocês.
educação. Falar cartilhas da diversidade religiosa, cartilha a Lei Maria da Penha, cartilha o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso contém uma lei? Contém. Tudo isso tem que ser absoluto? Não! Tem que ser revisto constantemente. A Lei Maria da Penha deu certo? Certo é bom. Então vamos escrever, refazer e fazer dar certo. Muito zero. Não esqueça, muito zero. O ECA, Instituto da Criança e do Adolescente, deu certo? Vamos nos pontos que não deram certo,